aqui, então, você começa a... Aqui está dizendo, está mostrando que, como que acontece essa situação aqui, ó, o preenchimento do pré-roteiro. Porque aqui você tem todos os dois caminhos aqui, você passa pelo pré-roteiro, exatamente para o sistema ter essas informações complementares e depois ser direcionado para um ou para outro caso. Aqui o pré-roteiro, como que ele está explicando aqui, está orientando como que se você preenche essa autoinspeção. Se você for direcionado para cá, você vai marcar as respostas às perguntas de acordo com a realidade do seu empreendimento, né? Tem que dizer a verdade, para não ser responsabilidade depois. Você será direcionado para o roteiro de autoinspeção, ou, se for o caso de alto risco, você vai aguardar a visita do fiscal sanitário. Vamos supor aqui que você vai, então, entrar com uma atividade que seja de baixo risco e você vai preencher as informações do pré-roteiro, inclusive, se aquela atividade tiver necessidade de informações complementares, que são aquelas atividades econômicas dependentes de informação, então você também vai entrar nessa pergunta aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma pergunta que vocês já devem ter visto lá na portaria 423 de 2018, que está vigorando em Belo Horizonte até este momento, que pergunta o seguinte: este estabelecimento, essa atividade, o produto final dela será diferente de produto artesanal? Vocês vão observar lá na lista que está na portaria 423, se o responsável técnico responde que sim, se ele é diferente de artesanal, quer dizer que ele não é artesanal, então ele é industrial. Se ele é industrial, você vai responder que sim, e o seu estabelecimento vai ser categorizado como estabelecimento de alto risco. Caso você responda a essa pergunta, que é uma pergunta complementar que o sistema precisa. Você responde que não, quer dizer que ele não é diferente de artesanal, ele é artesanal. Aí você vai cair, o seu estabelecimento, a sua atividade vai cair na categoria de baixo risco. Aqui continua ainda a instrução para o roteiro de autoinspeção. Vai aparecer, então, aqui, roteiro de autoinspeção de atividade de manipulação de alimento. Esse é o exemplo que está nessa tela aqui do passo 1 para preenchimento do roteiro. Aí tem lá, roteiro de autoinspeção para atividades, comércio de alimentos sem manipulação. Quer dizer, dentre as possibilidades de inspeção de atividade de manipulação de alimento, tem aqueles estabelecimentos que manipulam alimento ali dentro do seu estabelecimento, né? E tem aquelas atividades que são exercidas que você, por exemplo, já vem com o alimento manipulado de outro local, seja de um fornecedor, seja de outro estabelecimento, e ali dentro você vai somente esquentar, preparar aquilo ali para ser ingerido, para ser consumido. Isso acontece muito em lanchonete. Então, você vai escolher aqui qual tipo de estabelecimento representa a sua atividade. Para quê? Para que você seja direcionado para o roteiro de autoinspeção correto. Aí você, ainda aqui, em preenchimento de roteiro de autoinspeção, você vai marcar sim ou não aplicável. Qual que é a possibilidade de uma pergunta receber a resposta de não aplicável? É aquele caso em que, na sua atividade, vamos supor, você é um bar, aí você tem vários tipos de bares, vários tipos de prestação de serviço ali, de produtos que são oferecidos. Se ali não é feito algum procedimento, pode ser que seja em outro bar, mas naquele seu bar, na sua atividade, não está exercendo aquela comércio daquele produto ou
daquele serviço, conforme a pergunta do roteiro de autoinspeção, você não pode dizer a pergunta, você não pode responder a pergunta como sim ou não, porque, na verdade, ali inexiste aquela prestação de serviço ou o oferecimento daquele produto. Então, para que, estatisticamente, você seja fiel e que o sistema reconheça o que acontece ali, você tem que clicar em não aplicável. Para o seu caso, para o seu estabelecimento, aquela pergunta não é aplicável. Aquela atividade não ocorre ali. É essa a razão deste tipo de resposta não aplicável, não se aplica. E uma coisa que está chamando a atenção aqui nas orientações é que você tem que responder todas as perguntas. Ou você responde sim ou não aplicável. Você não pode deixar a pergunta sem responder, porque o sistema ele não vai concluir se você fizer isso. Aí você clica em concluir, aí você é levado a ler o termo de compromisso e vai reafirmar aqui o compromisso que você já fez, inclusive, lá em cima, de tal modo que aqui você está confirmando que estas informações que você introduziu, que o responsável técnico que entrou com o seu login e senha, ele vai responder, ele responde por essas informações. Ele está dizendo que é verdade. Bom, isso aqui, gente, está vendo? São algumas perguntas. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um tipo de risco que é considerado crítico, e nós sabemos que os riscos ele tem 3 categorias: crítico, maior risco e menor risco. E sabemos também que todos os 100% dos itens críticos têm que estar sendo cumpridos para a liberação do alvará. Isso tudo está lá no decreto 17.012 e na portaria 423, ambos de 2018. Você pode fazer um teste aí, entrar com o CPF seu e um CNPJ de algum estabelecimento e fazer esse processo aqui. Claro, você não pode concluir, porque você, então, vai estar fazendo um requerimento real. Antes disso, você tem que cadastrar seu login e senha, né? Porque é a pessoa que está respondendo aquele dia que responde pelas informações. Então, aqui nesse caso, você respondeu todo o roteiro. O alvará de autorização será liberado conforme o critério estabelecido pela portaria. Aqui confirmo o que eu venho dizendo, que hoje, dia 8 de julho de 2021, o que vigora em Belo Horizonte, isso foi tirado hoje mesmo do portal da Prefeitura, essas instruções, o que está vigorando é a portaria 423 para estabelecer quais são os estabelecimentos de alto e baixo risco e aqueles que são dependentes de informações complementares para receberem uma classificação de risco. E aí, a partir desse momento, você está terminando o seu requerimento, pode ocorrer 3 situações. Primeiro, é a liberação do alvará de autorização sanitária. Quando é que ocorre isso? Quando você é um estabelecimento de baixo risco, preencheu todo o seu roteiro e informou que lá a conformidade da sua prática em relação às normas sanitárias é de 100% para os itens críticos, 80% para os de maior risco e 60% para os de menor risco, sempre dizendo que esses parâmetros são os mínimos, né? No de menor risco, por exemplo, você pode estar cumprindo 60% ou mais. Então, você recebe o alvará, o alvará com pendência. Se você tiver com algum índice de cumprimento desses itens de cuidado que estão nas normas, menor que 100%, você recebe com pendência, e como está lá na norma, já tem, pela lei, 30 dias para resolver, e pode pedir mais dias, a depender da sua necessidade, e esse pedido deve ser feito com 20 dias, até 20 dias, a partir desta notícia aqui e da publicação no Diário Oficial do Município, nós conhecemos como as iniciais DOM. Então, são 3 situações, eu estava dizendo. Você recebe a liberação do alvará. Nesse caso aqui, é quando você responde sim,
ou seja, está cumprindo os itens para todos, 100% de todos os itens da norma, seja eles de críticos, maior risco ou menor risco. E você é um estabelecimento de baixo risco em Belo Horizonte. Você recebe seu alvará, você imprime, pronto. Paga a taxa, imprime, pronto. Se você for um estabelecimento de alto risco, já tivesse recebido a visita do fiscal sanitário, essa visita foi positiva, ou seja, o fiscal sanitário liberou, ele deferiu o seu pedido e já informou isso ao sistema. Então, nesse caso, é o momento também de você receber a liberação do alvará sanitário. Aí você também vai, neste momento, pagar a taxa, e lá no sistema fala que, no caso de alto risco, só se paga a taxa depois do deferimento do fiscal sanitário, dizendo que você pode receber o alvará, no caso de alto risco, e você, então, tem a liberação do alvará. Outra situação, o que eu já comecei a dizer, que é no caso de baixo risco, seja baixo risco, seja alto risco, você recebe o alvará, mas você não tem 100% dos seus itens cumpridos. Então, o alvará ele é fornecido, e ele é fornecido com pendência. Essa pendência quer dizer, você deve cumprir, você deve corrigir aquelas irregularidades. Inclusive, é interessante que sai um relatório aqui, vocês vão ver, que fala quais são essas irregularidades, exatamente para você ter em mãos ali um documento para você ir até a sua atividade e corrigir. Então, você vai receber, outra situação, recebe com pendência, o alvará sanitário, mas com pendência, quer dizer que ainda deve corrigir para receber, então, depois o alvará sanitário, conforme o primeiro item aqui. Outra situação que pode ocorrer depois de ter preenchido todo esse requerimento é você não ter o seu alvará sanitário liberado. Quais são as situações? É naquele caso, seja você de baixo ou alto risco, em que você não respeitou ou não está respeitando, observando aqueles percentuais de cumprimento dos cuidados, ou seja, 100% ou mais, 100% dos críticos, 80% ou mais do maior risco e 60% ou mais do menor risco. Então, você tem ele não liberado. Quando é o caso do menor risco, você recebe ali quais são as suas não conformidades no relatório, e você vai até o seu estabelecimento, corrige aquilo e começa um novo processo. No caso de alto risco, você vai ter o seu alvará negado, você vai receber a visita do fiscal, receber alguns documentos, seja alguns termos de intimação, seja auto de infração, advertência. Você, então, vai cumprir, o fiscal vai voltar verificando que você cumpriu, ele vai, então, liberar, vai deferir seu pedido, então você vai entrar de novo no sistema e vai ter o seu alvará sanitário liberado depois de sanear a sua atividade. Então, aqui, nós vamos falar sobre as situações. A primeira situação, que está aqui, que é a liberação do alvará. Nessa situação, basta que seja realizada a emissão e o pagamento da guia, né? O pagamento ele ocorre antes da emissão, porque o sistema tem que ser informado que você pagou, às vezes demora 1, 2, 3 dias, e você, então, imprime o documento, que é o documento que chama-se alvará de autorização sanitária. Aqui está dizendo que você, é o momento em que recebe a informação, olha, seu alvará foi liberado. Você tem lá uma opção de emitir a guia, você emite a guia, ali no sistema naquela hora mesmo, aqui está dizendo onde você vai clicar, ó, emitir a guia, e você paga a guia, recolhe a guia aos cofres públicos municipais, depois o status do sistema vai dizer, olha, a guia, que aqui mudou o status da guia, quer dizer o seguinte, antes a guia estava não paga e agora a guia está paga. Aí, nessa hora que você entrou no sistema, 2, 3 dias depois, viu que a guia já está paga,
você então vai poder baixar e imprimir o seu alvará para poder colocar em local visível na parede, tanto para os empregados como para o seu público, lá, seus clientes. Veja bem, aqui mudou o status e agora já pode baixar o alvará. Outra situação, que é a liberação do alvará sanitário com pendência. Neste caso, o alvará sanitário poderá ser liberado apesar do estabelecimento ainda possuir pendências. Então, você vai clicar aqui em baixar PDF. O que você vai baixar aqui? São a descrição dos itens a serem sanados, ou seja, as não conformidades. E aí, então, você vai ao seu estabelecimento, regulariza as pendências, corrige as pendências, conforme esse decreto. Aqui também confirmo que eu estou dizendo que o decreto que hoje se vigora em Belo Horizonte, no dia 8 de julho de 2021, é o decreto 1712. Então, como está dizendo lá nesse decreto, você vai regularizar, vai corrigir suas pendências, inclusive você fica sujeito a pena de autuação, sob pena de atuação fiscal. É lógico, você está não conforme, o fiscal indo lá, ele vai lavar ali os documentos, seja eles, inclusive, até multa, se for o caso de um item que traga um risco iminente à saúde das pessoas, dos seus consumidores. Aí você emite a guia, aqui você está naquela situação em que o alvará está com pendência, né? Você resolve tudo, entra no sistema de novo, emite a guia, você responde tudo. Após emitir a guia, você vai pagá-la e vai aguardar a compensação bancária, que o sistema reconheça seu pagamento. E aí vai acontecer aquilo. Veja bem, você não teve o seu alvará, você teve o seu alvará liberado com pendência, você corrige as pendências, você emite o seu alvará. Na verdade, o alvará de autorização sanitária com pendências, ele pode ser emitido, tá? Você não tem que entrar no sistema de novo, não. Desculpa a incorreção que eu disse aqui. Você já imprime aquilo ali e você vai ter um alvará sanitário. Aqui está falando que você pagou, depois só vai imprimir depois que o alvará a guia tiver sido reconhecida, a guia paga, né? Então, você, imprime o seu alvará. Esse alvará, ele sai um alvará normal, um alvará de autorização, mas o sistema e você sabem que ele tem pendência. E vocês devem corrigir isso aí, sob pena de o fiscal ir lá, e se as pendências continuarem, ele pode multar, ele pode intimar, advertir, inclusive ele pode cassar o seu alvará. O alvará sanitário, então, é outra situação. O alvará sanitário está não liberado. É aquele caso que a pessoa entrou, respondeu autoinspeção, o roteiro de autoinspeção, e não foi liberado, porque não está atendendo o padrão mínimo de exigência sanitária. Aí, nesse caso, baixa-se o documento com a descrição dos itens não conformes, porque você já informou isso para o sistema, através do preenchimento do roteiro de inspeção, de autoinspeção. Aí você emite isso aí, é interessante que emita, e você vai, então, ir ao seu estabelecimento, corrigido os problemas, as não conformidades, as irregularidades. Você volta ao sistema, então você abre um novo processo para requerimento do alvará sanitário. Aí sim, esse é o caso do baixo risco. Para visualizar as pendências, isso aqui é o que eu estava dizendo, você emite ali o relatório de não conformidade, e você pode, inclusive, abrir um novo processo, depois de ter feito, inclusive para poder entrar com as informações atualizadas, onde as suas pendências estarão sanadas, as suas não conformidades estarão sanadas. Não é pendência, não conformidade. Feito isso, aqui está mostrando como é que baixa as pendências, ó. Você clica aqui para baixar aquele relatório de não conformidades, e aí você pode, depois, entrar novamente no sistema, tendo feito a correção das irregularidades, e vir aqui abrir um novo processo. O status do seu
do seu requerimento lá, vai estar possibilitando você nessa parte aqui, ó, nesse momento aqui, novo processo de requerimento. Agora, naquele caso em que haja uma inspeção para os estabelecimentos de alto risco. Nesse caso, tem que haver uma inspeção prévia pela equipe da vigilância fiscal sanitário, né, para a liberação do alvará, e será necessário aguardar esta inspeção para que o fiscal informe ao sistema o seguinte: foi deferido, não foi deferido. Então, você requer, é informado de que você vai esperar a visita do fiscal, e você, então, ao concluir o seu requerimento, tendo recebido essa informação de que deve esperar a visita do fiscal, você vai assinar um termo de compromisso. O que é esse termo de compromisso? É um compromisso para você não iniciar as atividades até que seja liberado pelo fiscal, até que o fiscal vá lá e confira os itens das normas, os itens de cuidados sanitários. Então, você aqui, ó, declaro, está ciente de que deverei cumprir o disposto no código, quer dizer, você tem que estar com o seu estabelecimento conforme as normas e demais legislações aplicáveis no meu ramo de atividade e atender às boas práticas de saúde do trabalhador, assumindo civil e criminalmente inteira responsabilidade pela veracidade das informações. Então, aqui é o seu termo de compromisso sendo ratificado, inclusive o compromisso de que não vai funcionar enquanto não tiver a visita, enquanto não for deferido pelo fiscal o início da atividade, o requerimento e a liberação do seu alvará. Então, aqui tem essa mensagem, como eu estava dizendo, o sistema diz, olha, aguarda a inspeção da equipe, é o fiscal sanitário. Você tem que seguir esses procedimentos aqui, ó, para a emissão da expressão do alvará, ou seja, esses procedimentos exatamente já foram estabelecidos aqui anteriormente, é o 20.1 até o 20.3, que é exatamente o preenchimento do roteiro de autoinspeção, para então, tendo tido a liberação, o deferimento pelo fiscal, você preenche de novo aquilo ali, esse item 20.1 a 20.3, e vai caminhar para a liberação do seu alvará de autorização sanitária. Bom, então aqui estão todos os detalhes do que vigora para o requerimento e liberação do alvará de autorização sanitária, hoje em Belo Horizonte, no dia 8 de julho de 2021, onde os riscos sanitários considerados aqui são somente os de baixo e alto risco, e as normas a serem observadas, além da Lei Municipal 7031 de 96, que é a nossa lei maior aqui. Nós temos que seguir também o decreto 17012 de 2018, a portaria 423 de 2018 e o decreto 17245 de 2021. Então, aqui nós temos toda a legislação e como fazer o passo a passo, que está constando também no portal da Prefeitura e foi retirado hoje, dia 8 de julho. Então, estamos sempre à disposição. O nosso contato é Eduardo Camargos Couto, Camargos no plural, Couto com U, é o meu nome, Eduardo Camargos Couto, @gmail.com. Estou às ordens para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Para quem estiver estudando, bons estudos. Para quem estiver iniciando uma atividade ou requerendo um alvará, sucesso aí no seu empreendimento. Muito obrigado.